Você falou 7h30 para o pessoal? Não deveria ser assim. Pronto aí, moçada? Qual é o intuito de trazer vocês aqui e deixar livre também para o povo que sente que precisa aprender essa área? É dar qualidade na sua homilia ou homilética, que é exatamente a arte de pregar, de ensinar, de falar. É a arte de pregar sermões religiosos. Por quê? Cada um de nós tem o seu jeito próprio, não é verdade? Cada um tem o seu estilo. Porém, existem regras básicas para o sucesso de uma pregação. E eu tenho falado, como eu falei na reunião anterior, as pessoas sobem aqui para pregar. Eu tenho o maior prazer em colocar todo mundo para pregar. Eu gosto de desenvolver as pessoas. Mas eu percebo que elas não conseguem alcançar o coração do povo. E algumas pessoas gostam, outras não gostam. E eu tive um ano aqui que eu deixei um ano inteiro o culto de meio de semana para os pregadores. Nós quase ficamos sem igreja. Porque não havia qualidade, conteúdo, não havia aquilo que é necessário para impactar. E eu vejo que ainda nós estamos muito além. Podemos começar? Podemos? Ok. E eu vejo que nós estamos muito além daquilo que é necessário para a excelência nessa área. Eu não posso ficar sendo pastor titular único desse lugar. Eu preciso que vocês desenvolvam. Eu preciso dividir essa tarefa, porque senão eu não saio daqui. Eu vou ter que sempre ficar aqui. E vocês precisam desenvolver. Precisam ter percepção. Precisa ter detalhes. E eu não tenho ninguém nessa igreja ainda que consiga ver as coisas como eu vejo. Isso é uma falta de decisão, é uma falta de uma entrega total. Uma vez eu parei de jogar futebol, podendo jogar futebol. Eu não parei porque eu não tinha mais campo, ou eu me aposentei. Não, eu parei por uma entrega total. E se não houver uma entrega pessoal e total, você não vai chegar. Vai ser sempre normal. Alguém disse assim, uma vez falou assim para mim: você é uma pessoa normal, mas você não é comum. E um pastor da Sara Nossa Terra, uma vez visitou o nosso culto e ele disse assim: você não é um pregador normal, você não é um soldado, você é um general. Eu não entendi nada naquele tempo, mas existem pessoas que têm uma visão sua. Eles veem algo em você que você ainda não descobriu, não sabe, mas que você está desenvolvendo. E tudo que podemos ajudar no seu desenvolvimento, eu vou tentar fazer. Eu não tenho ciúmes de púlpito, eu não tenho ciúmes de alguém brilhar mais, eu não tenho ciúmes que alguém seja elogiado, engrandecido, não tenho. O que eu quero é que o reino de Deus avance. Porque no final, no frigir dos ovos, nós vamos todos, com a graça de Deus, estar no céu e vamos cantar o hino da vitória. Vencemos pela palavra e pelo sangue. Então, o Espírito nos ajudou a chegar lá. Bem, eu vou começar aqui falando com vocês sobre
Hoje eu vou falar mais ou menos 4 ou 5 tipos de sermões. Existem mais, mas eu vou usar os mais conhecidos, triviais, e que servem de âncora e base para fazer uma homilia. O que é a homilia mesmo? A arte de pregar sermões religiosos. A Igreja Católica usa muito esse termo, homilia, porque a homilética, aqui no caso, é isso. É a arte de pregar. Alguém aprendeu a arte de pregar. E não estamos falando da unção para pregar, estamos falando da arte. Ensino aqui, ok? Então, a unção para pregar é outra coisa. Isso vem do alto. A homilética, a homilia, você aprende aqui com arte. Como se aprende outras coisas, outras profissões, falar em línguas aí de nações, então, idiomas diferentes. Então, existe uma arte para pregar. Mas eu quero ler Provérbios capítulo 3, verso 3, que diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, o capítulo 4, versículo 5 diz assim: Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca. Verso 7, verso 6, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ame-a e ela te honrará. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te honrará. E abraçando-a tu, a sabedoria, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de glória, de graça, e uma coroa de glória te entregará. Muito bem, gente. Peço ao bondoso Espírito Santo que me conduza e me ajude a preparar você da melhor maneira possível, que Ele me dê sabedoria e entendimento para que o seu entendimento seja preenchido nessa noite. Em nome de Jesus. O primeiro tipo de pregação é o temático. O segundo é o textual. O terceiro é o narrativo. O quarto é o expositivo. O quinto é o segmentado. O sexto é o sermão de revelação. E o sétimo é o de impacto. Eu não vou conseguir falar 7 tipos de sermãos hoje, porque é muito extenso. Mas até onde a gente conseguir, a gente vai seguindo e na próxima reunião a gente conclui. Então, para entendermos tudo, tem 3 coisas que são necessárias para um pregador aprender. São ciências, arte. Primeiro é a homilética. Você tem que aprender a arte de pregar, de encarar o público, de olhar nos olhos, de saber o que está falando, de ter a percepção do que você vai transmitir. Observar as reações, porque as reações te dão talvez a próxima frase. É necessário você entender. Você vai ter que aprender pelos olhos a ver o que ele está precisando, porque muitos revelam pelo olhar, pelo que recebem, pelas reações das palavras que ouviram. Então existe uma arte de pregar onde você prega com a ajuda de quem ouve. Às vezes, a maioria de nós prega para alguém ouvir, mas o bom pregador, ele prega com a resposta de quem está ouvindo, porque ele tem detalhes, percepções. Eu vejo muita gente vindo pregar e ele está aqui de cabeça baixa e ele está indo, é uma metralhadora. Ele está falando certo, mas ele não sabe onde ele está acertando. Ele não sabe onde ele está atirando. Porque as palavras, elas podem ser jogadas a esmo. E elas podem se perder. Quando você não atira na posição correta,
dificilmente você acerta o alvo. E para você acertar o alvo, você precisa de respostas à sua mensagem. Se você vê que alguém não está dando a mínima atenção, ele não está te dando resposta. Essa não é a palavra para ele. Você vê outros que ao mesmo tempo estão te dando a mais absoluta atenção. Essa palavra é para ele. Significa que você não está alcançando aqueles que estão dispersos, correto? Então você tem que ter na sua pregação, na sua homilia, uma palavra para eles que você não alcançou. Porque todas as pessoas que vêm para a igreja, elas vêm para ouvir uma coisa nova que ainda não sabem. Não adianta pregar a mesma coisa. Elas vêm para ouvir o novo. Elas buscam o novo. Por isso que muitas pessoas saem de casa pedindo: Deus, fala comigo. Deus, eu preciso de direção. Eu preciso de palavra. Então você tem que ter a arte de perceber o que está acontecendo à sua volta. Por isso que Jesus falou: não jogueis, não espalheis pérolas aos porcos, para que eles, voltando-se, as despedacem. Às vezes você está jogando uma palavra tão forte e você acha que o seu sermão é bom, mas não é o sermão pronto para a igreja. Uma vez alguém falou para mim assim: pastor, você não é pastor para essa igreja. Eu também não entendi. Naquele tempo, ele disse: você trouxe uma palavra muito sábia para um povo inculto. Foi uma palavra muito profunda para um povo raso. Para o alcance ser maior, a palavra sua tinha que ser rasa. Você não alcançou o público. Porque eu, a nível de pastor, entendi, mas o seu povo não entendeu. São segredos. Às vezes a gente prepara uma mensagem e fala: essa mensagem é top, eu vou arrebentar. Isso aqui, Deus, que revelação é essa? Quando você não preparou o povo para receber, ele não recebe. E o outro grande problema: as mensagens que vêm para cá, elas não coadunam-se ou compactuam com o problema das pessoas. São mensagens que não estão no dia a dia delas. São mensagens que estão lá atrás, ou são mensagens que estão lá na frente, e o povo vem para ouvir algo atual. E muitas vezes as mensagens já vêm preparadas de casa. Significa que quando o povo vem para cá, pelas mensagens já estarem ou estiveram trabalhadas, foram trabalhadas ou foram preparadas com muito zelo, ele não consegue mudar a mensagem. Então ele segue um cronograma e não consegue atingir os corações. Não tem a percepção de que os visitantes que vieram não cabem dentro dessa regra sintomática de preparação, de escrita, de sermão. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, a homilia ou a homilética, que é a arte de pregar sermões religiosos, ela não é a arte da unção religiosa. É a arte de pregar, de se dirigir ao povo, porque o povo, o seu sermão terá sucesso quando o povo, enquanto ouve, te dá respostas. Como eu lhe disse, a resposta do olhar do povo, a resposta da reação do povo pode te dar a próxima frase. E se você não estiver atento a isso, você vai pregar igual uma metralhadora, uma bomba atômica, e não vai causar o efeito necessário, porque você pensa que a sua pregação é boa, mas o povo, aquela pregação não era para o povo naquele tempo. Então, nós temos aqui 3 situações que você precisa aprender. Primeiro é a exegese. É uma ciência de interpretação dos textos bíblicos no seu original. Quando alguém vai pregar, ele precisa
de uma exegese, ele precisa saber o que é isso. Ele tem que saber interpretar o texto bíblico como é, sem tirar nem pôr. Você tem que partir a sua mensagem de uma verdade bíblica, não a nossa, não a sua, não a minha, não a verdade do tempo, não a verdade do país, não a verdade da política, não a verdade do governo. Nós partimos de uma verdade de Deus. Então, a exegese, ela vai no seu contexto cultural. Você tem que aprender por que você está trazendo essa mensagem, como era a cultura daquele tempo, como era o fator histórico, como era a história daqueles dias, real, como era o público que recebeu essa mensagem. Você tem que ter detalhes, você tem que chamar atenção para você. E chamar atenção é quando eu atraio a curiosidade de quem está ouvindo. E você tem que ter uma compreensão pela análise exegética que tudo que você está começando a falar é a verdade, porque todo sermão de Deus só se ampara sobre verdade. Não precisa inventar. Deus se responsabiliza pela palavra dele. E a exegese te traz o contexto cultural, histórico, religioso, linguístico daquele povo, naquele tempo, como ele é de verdade. A segunda ferramenta que nós precisamos é a hermenêutica. O que é a hermenêutica? É quando se aplica a exegese na área do contemporâneo, ou seja, eu pego aquilo que é verdade, que eu já comecei, já ensinei, já está na sua forma original, só que eu transporto agora numa hermenêutica, eu transformo ela numa realidade nossa atual. Eu consigo trazer para uma área contemporânea. Quando eu consigo aplicar o texto bíblico de ontem nos dias de hoje, sem corromper o trabalho original da exegese, então eu descobri a ciência da interpretação da Bíblia, onde eu transportei ela lá do passado, quando ela foi escrita, e eu renovo ela para os dias de hoje. Aí nós entendemos que Jesus Cristo se torna o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra funcionou ontem, funciona hoje e vai funcionar amanhã. Porque eu tenho a exegese, que é a original, e a hermenêutica, que eu tenho a capacidade de tirar ela lá de trás e trazer para hoje. Entendem isso? Eu alio isso à homilia, que é a arte de pregar. Quando eu consigo descobrir, verificar respostas na minha própria mensagem. Para se tornar um bom pregador, precisa saber o ponto de partida. Você precisa saber iniciar bem um sermão. É daí que você chama a atenção. Se você não iniciar bem um sermão, tem grande dificuldade durante o sermão. Então, você precisa de um ponto de partida coeso com a verdade, com a transformação do ontem para o contemporâneo e com a arte da administração. Você precisa começar bem o sermão. Tem gente que começa o sermão morrendo, só no final ele vai engatar uma quinta marcha. Tem gente que começa já a 1000, todo mundo fica ligado. Tem gente que começa falando de coisas da vida pessoal, não atrai atenção, falar só de você. Existem momentos onde cabe falar de você, mas lembre-se, nós estamos falando da palavra de... Então, Ele é o centro de tudo. Ele é o centro. O Senhor é Deus. Temos 2 mãos, diz um sábio pregador. Uma serve para irmos para baixo. Como diz aí, buscar de Deus o que Ele já revelou para outros homens de Deus. Preste atenção no segredo da arte do sucesso da mensagem.
Uma das mãos, você vai buscar os tesouros que já foram revelados. O homem sensato aprende com os outros. Você vai descobrir, isso está nos seminários, nos dicionários bíblicos, nas chaves bíblicas, isso está em estudos. Você vai buscar conhecimento. Viram que nós lemos aqui? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Achar sabedoria é em Deus, adquirir é você buscar. Você tem que buscar. Conhecimento se busca, se amplia, você aumenta o seu leque de opções. Todo pregador tem que ter cuidado, ele tem que ter detalhes, ele tem que ser um visionário, ele tem que saber onde ele vai chegar, que público ele vai alcançar, por que ele vai pregar essa mensagem, até onde essa mensagem pode ir, abençoa quanta gente essa mensagem, 5 só na igreja vão entender, não é essa mensagem para a igreja. Agora, ele pode fazer o seguinte, se a mensagem é tão importante para ele, ele pode começar essa mensagem, mas no meio mudá-la totalmente para alcançar os demais, porque todo mundo que entra na igreja vem buscar uma coisa nova, algo que ainda não sabe. Eles não vêm buscar os chavões de igreja, eles vêm buscar as revelações de Deus, porque são elas que vão mudar suas vidas. Então, com uma das mãos, nós vamos fazer o fator investigativo, vamos procurar, investigar, estudar, nos preparar, porque quem não cavocar ou cavucar, não dispõe de elementos para abranger e até mudar o sermão durante o sermão. Não vai conseguir, porque uma palavra, essas pessoas que querem ouvir coisas novas, antes de tudo, eles vêm com exigências. E se o pregador não for alguém que exige de si mesmo, no trato, na busca, no estudo, no adquirir conhecimento, ele vai ser raso. Vai ser uma mensagem rasa. E o povo vai olhar e vai falar assim, legal, mas não é a mesma coisa. Que saudade do pastor. Não é a mesma coisa, não é. Então a mensagem ela tem que se tornar bem clara e fácil de assimilar. Mateus 7, 25 diz assim, que as multidões se maravilhavam porque Jesus não falava como os outros. As multidões ficavam maravilhadas com ele, por isso que todos queriam ouvir. A sua mensagem tem que ser uma mensagem que as pessoas ficam de boca aberta, e eu brinco com vocês que elas têm que babar colorido. Uau! De onde esse cara tirou isso? Eu nem sabia que ele era tão profundo. A Bíblia também fala em João 7,46, o povo respondendo assim, mas ninguém nunca falou como ele. Tinha segredos em Jesus. Ninguém nunca conseguiu falar como ele, ensinar como ele, pregar como ele. E nós temos que aprender isso. Enquanto uma mão estuda o que já foi revelado, a outra vai para cima. Uma vai para baixo, é onde já se espalhou a revelação e todos sabem. E você adquire conhecimento, você abre um leque de conhecimento. Você amplia os seus horizontes. O outro, a sua mão vai para cima. Por que para cima? Porque ali você vai buscar a revelação. Ali vem o algo mais. Ali vem o tempero da comida. Ali vem exatamente a comida temperada com gosto que vai te fazer bem ouvir. Sem a revelação de Deus, a unção que a gente chama na palavra, não tem alimento gostoso. Porque para ir para uma sala de aula, a gente vai para qualquer lugar. Qualquer pessoa pode ser mestre. Nós precisamos de revelação. Então, o segredo do êxito é buscar o estudável, o teórico, o já revelado, o que já existe, e buscar a revelação do alto. E com essa junção, você acrescenta um terceiro elemento. Qual? Inspiração. A inspiração é o cheiro do céu na mensagem. Você sabe que aquela palavra veio de Deus. Ninguém disse isso a você, mas você sente dentro, porque você sentiu a inspiração.
veio do alto. Amém, gente? Junto com essa inspiração, que é o cheiro do céu na mensagem, se alguém tiver só revelação, só buscar as coisas do alto e não tiver profundidade no conhecimento, a pessoa vai ficar fanática. E ele fatalmente não será bem visto pela igreja. Porque ele vai falar, esse é um fanático, ele só conhece isso aqui e ele não tem a dimensão da atualidade. Ele está por fora, ele tá fora desse mundo. Ele está no céu já antecipado, ele não sabe dos problemas aqui. Quando você só tem também a dimensão do conhecimento, de palavras persuasivas, de sabedoria humana, estudo teórico, você só tem a teoria. Então, provavelmente, aqui virou o teórico da palavra, onde ninguém vai experimentar, porque não tem profundidade, é muito raso. Ninguém vive só de conhecimento. Você precisa de milagre. Então, quando nós juntamos o que é de baixo e o que vem de cima, nós alcançamos a precisão da mensagem. Quando você consegue a junção do conhecimento com a sabedoria do alto ou a revelação do alto, você alcançou com precisão o coração humano. Você deu o tiro certo. Ali ele não escapa, ali a palavra entrou. Porque exatamente você trouxe conhecimento e ele se encheu. E depois você endossou com a unção. O coração se abre e se entrega. Entendem isso, sim ou não? Então, o primeiro passo para isso é conhecer a Bíblia. Como é que eu faço para desenvolver tudo isso? Conheço a Bíblia. Quando Jesus olha para Simão a primeira vez, ele diz assim: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. Não precisa de teólogo para entender essa frase, correto? Mas precisa de graça para explicar. Nessa frase, só nessa frase, Jesus aqui, de 1 minuto, frase de 30 segundos, Jesus falou 3 coisas. Ele falou assim: Tu és filho de Jonas. Falou, passado. Depois ele fala, tu és Simão, presente. E tu serás Pedro, futuro. O sermão chamo isso de começo, meio e fim. A frase de Jesus tem passado, presente e futuro. Entende isso? Se você conseguir entender a investigação, a revelação, a inspiração, você consegue entrar no coração. E esse coração vai começar a se abrir para receber o novo de Deus. Se o povo não estiver dando glórias, aleluias, pulando, gritando, muitos pregadores dizem, eles usam manipulação. Não cabe manipulação na igreja e nem especulação. Cabe incentivo, orientação. Mas eu vejo muitos pregadores, principalmente pentecostais, que durante a mensagem o povo está quieto e eles falam, o povo que não dá glória a Deus está com falha de fabricação. E aí o povo começa a dar glória a Deus. Porque para um pregador pentecostal, não dar glória a Deus, não gritar, não pular, não glorificar a Deus, é que o povo está frio ou o sermão está ruim. Então, para autoanálise, ele usa de especulação e ele usa de manipulação. Ele obriga o povo a fazer algo que não está querendo fazer. E o povo é manipulável para que dê sucesso no sermão. Quando eu entendo o que é investigação, estudo, elaboração, projeto de revelação, inspiração, cheiro do céu, eu não preciso manipular. Porque quando a mensagem atinge a emoção, isso é extraordinário, é gostoso. Quando é do próprio momento, movimento, unção,
Presença de Deus, isso é fantástico, é extraordinário, mas quando termina a pregação, também termina a emoção. Então não é porque se grita muito que Deus está ali. Deus não está porque alguém grita. Alguém grita porque Deus está, mas Deus não está por causa do grito. Não é o seu grito que atrai a presença de Deus, mas a presença de Deus pode atrair o seu grito. Então, mas quando atinge o entendimento, ainda que em silêncio, a mensagem se fixa e ela permanece. Então não é pelo grito do povo que você deve conduzir sua mensagem, e nem pelo silêncio do povo que a sua mensagem não é boa. Você tem que estar fincado, enraizado em conhecer a palavra de Deus, porque essa palavra vai produzir na sua vida. Os sermões temático, textual, narrativo, expositivo, segmentado, revelador e impactante são os tipos de sermão que existem, e tem mais alguns outros que eu não trouxe aqui. Mas para desenvolver um bom sermão com profundidade, você precisa de ferramentas de conhecimento. É fácil subir aqui e pegar só um texto e pregar? É, mas é raso. Consigo, mas é raso. Consegue fazer anotações, fazer um caderno todo e você seguindo passo a passo? Sim, consegue. Atinge todo mundo? Não, porque aquilo está pré-preparado. Não tem a revelação ali. Você vai seguir um cronograma. Esse cronograma não atinge todo mundo. Lembra que o sermão ele é analisado e ele é condicionado a respostas. Você recebe o retorno do povo. A próxima frase vem das respostas às suas palavras. Mas você vai precisar de um bom dicionário bíblico e teológico. Precisa de traduções bíblicas, porque você tem que ensinar o povo que essa tradução não é fiel. Se essa tradução não é fiel, vai causar confusão. Às vezes estamos dando um remédio que não é para aquela enfermidade. O remédio é bom? É, mas para outra, não para aquela. Então você tem que ter traduções bíblicas. Uma vez, uma irmã aqui foi fazer faxina lá em casa, e ela viu mais de 10 Bíblias lá. E ela falou assim: pelo amor de Deus, pastor, eu nunca vi tanta Bíblia na minha vida numa casa só. Tudo isso é seu? É meu. Porque são traduções diferentes. E eu vou preparar um sermão, eu pego a João Ferreira de Almeida, a King James, eu vou descendo. Por quê? Eu quero saber qual é a tradução, se todas elas falam a mesma coisa, para eu não pregar algo errado, para você não acreditar numa palavra errada. Então você precisa ter traduções bíblicas, precisa de conhecimento filosófico. Por que filosófico? Porque a filosofia derruba a tese da argumentação bíblica. Você precisa saber combater. Se você vem aqui se alguém vem na igreja e não acredita em Bíblia, acredita em filosofia, você tem que dar a palavra que combate a filosofia, em cima do ensino bíblico. Você tem que ampliar seus horizontes de conhecimento. Precisa também ter conhecimento científico. Você deve saber o que está acontecendo no mundo, o que a ciência diz, como o mundo foi formado pela ciência, como o homem veio a existir, como vieram as plantas, o planeta, como ele subsiste, para que a Bíblia supere e possa informar e convencer o contradizente. Você tem que estar por dentro. O que essas vacinas fazem? Elas são elaboradas a partir de quê? O que nós estamos tomando funciona ou não funciona? Qual é a composição dessas vacinas? Tem tudo para se ler hoje. Cada composição de vacina. E nenhuma presta. Desculpa, eu não estou aqui dizendo não tome, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que nenhuma foi comprovada, nenhuma tem eficiência, nenhuma tem eficácia, e todas têm um problema sério lá para frente.
Você precisa saber. Não é só assim administrar, tomar. A parte científica está exposta hoje em dia, gente. Falar, mas caiu, vai cair o número assim, caiu. Vamos esperar 2 anos para ver o que vai acontecer. Vamos esperar o futuro dizer, porque uma vacina, hoje, todas são experimentais. Hoje, nós não sabemos as reações que elas vão trazer para o corpo de cada um. Vamos aguardar, o futuro vai dizer. Mas eu não estou entrando nessa parte, eu estou entrando no conhecimento científico. Eu só estou querendo dizer que você precisa saber. Nós não podemos ser levados por ventos aí de informações. Nós temos que procurar todas as informações. Outra coisa, nós precisamos conhecer os assuntos da atualidade. Você tem que estar por dentro da atualidade. Você não pode ser um ET aqui. Como é que eu vou pregar e eu só vivo num planeta? Qual planeta? Céu. E o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo não me interessa. Interessa que a gente vai morar no céu. Interessa sim. Tudo que é atualidade é a sua vida cotidiana, dia a dia. É o seu futuro no trabalho, é o seu futuro no relacionamento, é o seu futuro no emprego, é o seu futuro familiar. Tudo é o seu sucesso pessoal. Você precisa estar por dentro das atualidades para você se preparar melhor aqui. E todo pregador tem que saber isso para orientar bem seu povo. Understand? Também temos os costumes elementares do hebraico e do grego. Mas por que eu preciso aprender hebraico? Você não vai aprender hebraico, mas aquilo que você vai enfatizar na mensagem, muitas mensagens eu trago aqui, eu trago para vocês assim. Agora eu vou dizer para vocês o que significa isso no original hebraico. Vocês já ouviram falar sobre isso? Essa palavra vem do grego de um povo chamado koiné. Eu vou dizer a vocês, no aportuguesado de João Ferreira de Almeida, o entendimento foi esse. No grego, porém, o significado é outro. Eu tenho que trazer isso para você. Eu tenho que preparar seu entendimento para a língua original que a Bíblia foi escrita. Lembra que nós começamos a falar aqui? Nós temos que ter a exegese. O que é a exegese? É uma ciência de interpretação dos textos bíblicos no seu original. Não tem curva. Eu tenho que começar a minha mensagem pautada na verdade, que é aquilo que estou falando. Deus só endossa uma mensagem quando ela é apoiada na verdade. Às vezes a gente inventa, finge, mente aqui em cima para o povo gostar. Deus não gosta disso. Deus gosta de verdade. Ele só trabalha na verdade. Você não precisa ajudar Deus. Mas se eu não fizer isso, as pessoas não vão ouvir. Vão ouvir sim. Aqueles que Deus quer que ouça, vai ouvir. Você não precisa ajudar Deus. Você só ajuda Deus trazendo uma mensagem verdadeira. Conhecer ou estudar outras religiões na terra é importante para um pregador, para que eles não se assemelhem a elas. Você tem que saber o que as outras religiões pensam. A vida de um pregador não é só subir aqui, achar que tem um chamado, achar que fala bem. Não. Ele tem que ter um tempo de estudo e preparação do seu sermão. Porque dentro do sermão escolhido, ele tem que alcançar a mente, ele alcança 2 coisas no povo: a mente e o coração. Todo sermão tem a finalidade de conquistar sua mente e limpá-la pela palavra e encher seu coração, encher ele de fé. Se a sua mensagem não fizer isso, ela não produziu. Quando se enche a mente e o coração do ouvinte, a mensagem parece perfeita. Aí ela é perfeita. Aí ela é completa. Aí ela é reveladora. E ela é transformadora. Então, uma mensagem, ela tem que ter uma bagagem de detalhes, de informações, de ensinos, que mostra o problema, mas aponta a solução.
A mensagem tem que mostrar o problema para o povo despertar. Mas você não pode deixar o povo com um problema. Dentro da mensagem, você tem que completá-la. Começo, meio e fim. Você tem que trazer também na mensagem a solução. Não faça o povo ir embora com um problema. Nunca. Tem que apontar a solução. E terminar com cura. E terminar com libertação. E terminar com salvação. E terminar com alegria. E terminar com vitória. E terminar com sucesso. Porque você fecha a sua mensagem. Amém? Então vamos para o sermão, primeiro sermão, temático. Esse sermão, ele é a construção e a divisão de ideias e argumentos independentes dos textos bíblicos. Escute bem. Um sermão temático, ele vem de uma conversa com alguém. Por exemplo, um dia conversando com uma tia minha, e ela contando uma bênção que Deus fez na vida dela, ela falou assim para mim: olha, eu sinto muito orgulho do meu Deus. Eu ouvi aquela frase eu fiz um sermão dela, eu fiz uma pregação, que tem até hoje em áudio, eu sinto orgulho do meu Deus. Pede lá para os universitários, eles vão dar a vocês. Eu sinto orgulho do meu Deus. Saiu uma pregação de uma conversa, porque aquela conversa saltou da boca dela de maneira diferente para mim. Então eu falei: eu sinto orgulho do meu Deus. Essa palavra veio do alto. Esse elogio dela para Deus nada mais é do que uma resposta do alto, e eu vou pregar sobre isso. Então, um sermão temático vem de ouvir uma conversa, vem de ouvir uma parte de outro sermão. Às vezes vocês estão ouvindo eu pregar aqui, e vocês não absorveram tudo, mas uma frase que vocês pegaram, vocês criam outro sermão em cima. Sai uma outra palavra, sai uma outra pregação, porque vocês ouviram algo que saltou, foi rema, foi vivo. Tudo pareceu logos, tudo pareceu só conhecimento humano, mas aquela frase pareceu viva, diferente. Então você pegou aquela frase e montou outra pregação em cima dela, porque aquela frase saltou da revelação. Às vezes, de ler uma revista, ler um jornal, uma matéria, uma frase escrita lá, eu já tirei sermões, eu já tirei pregações. Eu fui inspirado quando eu li aquilo. Um livro, eu já li livros, muitos livros, mas alguns livros que eu estou lendo, de repente eu falo: uau, que palavra é essa? Isso aqui é diferenciada. Eu vou fazer a pregação de domingo em cima dessa palavra. Esse é o sermão temático. Ele é chamado sermão temático. Pregação temática. Às vezes um acontecimento do dia a dia que resulta num ensino para você, aí você vem aqui: gente, eu já falei isso aqui também. Essa semana eu tive uma experiência com um grupo de pessoas que me chamou a atenção nisso, e por isso hoje vou trazer esse ensino para você. Vocês já ouviram isso de mim também. Exposição temática. E simplesmente uma frase que chamou a sua atenção, e em cima dela você cria uma reflexão e encontra versículos que dê amparo e veracidade a esse tema. Então você passeia pela Bíblia com versículos que te dão base no tema que você sugeriu. Então eu vou buscar na Bíblia agora as âncoras para desenvolver o tema sugerido, a minha homilia. Lembra disso? Eu vou buscar. Eu sugeri um tema que não é o bíblico. Por exemplo, eu sinto orgulho do meu Deus. Não tem essa frase na Bíblia. É um tema, é temático, uma exposição temática. Agora eu vou buscar na Bíblia situações que me fazem ter orgulho de Deus. E eu encaixo, acoplo essa mensagem ao meu tema, para embasar, para dar peso, para ser âncora, para dar estrutura. Amém? O sermão, ele é chamado, esse sermão, eu vou falar para vocês, e não tenho vergonha de dizer,
Os estudiosos, eruditos da Bíblia, eles dizem que o sermão temático é sermão de preguiçoso, de pastor preguiçoso. Eu confesso que eu fui muito preguiçoso, que eu já preguei muitos sermões temáticos nos olhos deles. Por que eles dizem isso? Porque é um sermão primeiro socorro, é um sermão rápido, é um sermão tipo pronto-socorro do hospital. Passe lá pelo pronto-socorro. São os primeiros socorros espirituais. É o sermão que tem o efeito rápido. Então eles dizem, não é profundo que permanece, é um sermão que faz a pessoa sobreviver. Eu não penso assim, eu acho que produz, mas eles dizem que esse sermão temático ele serve mais para o tempo oportuno, não sempre o mesmo tema. Então, é um sermão hospitalar que administra a primeira medicação, restabelece a função espiritual e reorganiza a vida num todo de maneira rápida e segura. Olha que coisa linda. Esse é o sermão temático. Vamos para o outro, sermão textual. Então, deu para entender o que é um temático? É um tema. Você pegou essa palavra rema em algum lugar, num telefone, num WhatsApp, assistindo um vídeo, você só tirou aquela frase e aquilo virou o tema. Temático. Conversa com alguém, experiências, dia a dia, virou o tema. Segundo, sermão textual. É aquele sermão ou aquela pregação cujos argumentos, reflexões, construções, desenvolvimentos vão sair exatamente dos textos bíblicos escolhidos. Quer saber o que é isso? Simplificando, é extrair as ideias do estudo da homilia a partir do texto escolhido. Muitas vezes vocês já me ouviram pregar esse tipo de sermão. Quando eu falei uma frase mais ou menos assim: abram a Bíblia de vocês em Lucas 23, versículo 15, e não feche a sua Bíblia porque nós vamos discorrer sobre o texto. Esse é o sermão textual, onde você discorre sobre o texto. Você pode passear pela Bíblia em outras áreas, mas você não foge do texto escolhido. Esse é o sermão textual. Significa que precisaríamos de conhecimento. Você precisa ter uma chave bíblica aí para não fugir do texto, para passar a mensagem correta, não passar a mensagem rasa, ela é mais profunda. Você precisa do auxílio que encaixe outros versículos e incorporem ao texto para não provocar heresias por não se encaixar no contexto. O sermão textual, ele impede a heresia. Como assim? Você vai discorrer sobre aquele texto e você não corre o risco de entrar em outros textos que não concordem com esse, por estarem fora de contexto. Porque alguém alguma vez falando disse assim: eu não posso tomar sangue porque Deus disse que não pode comer carne com sangue. Eu falei, mas o texto está fora de contexto. Você não está comendo sangue. Não, mas está escrito na Bíblia. Então, ele tinha a ideia de comer carne com o sangue era pecado. E de tomar sangue é pecado. Então, essa pregação textual, ela utiliza profundidade e conhecimento base. Você tem que ter um conhecimento do texto para discorrer sobre o texto. Então aí você vai lá onde nós iniciamos, vai na cultura, vai na língua, vai nos costumes. Você vai entrando para não falar besteira, porque às vezes a gente fala para quem está aqui e não sabe que quando Jesus falou é para quem estava lá. Então você tem que ter o domínio do texto. A técnica de encaixe textual no tempo certo do sermão é sucesso. Quando você entende os segredos do texto
para quem foi escrito, por que foi escrito, quando foi escrito, o que ele quis dizer, e você conseguiu abrir tudo isso para o coração do povo, você pode entrar depois na hermenêutica. O que é a hermenêutica mesmo? A ciência de interpretar os textos originais, quando? Na atualidade. Você consegue transportar de lá e trazer para cá, e todos vão aceitar. Então, para você ter isso, precisa tempo de preparação, desenvolver o esboço do seu sermão. Quem não tiver tempo com Deus, Deus não dá tempo para ele. Deus não gasta tempo com ele. Deus não joga fora tempo, é precioso para Deus. Se você não tiver intimidade, se separar e ficar só com ele, você não recebe dele. Por isso que eu falo com os pregadores aqui, gaste tempo com Deus. Use o seu dia, se separe. Eu me tranco no meu quarto. A casa está caindo do lado de fora do meu quarto. Mas lá no quarto ela está inteira. Porque eu fico sozinho ali com ele. E eu converso com o Espírito Santo. Eu falo, peço sabedoria a Deus. Peço direção de Deus. Eu falo, Deus, eu não sei quem vai para a igreja hoje. Não sei quem, nem quem vai assistir o culto online. Eu preciso que o Senhor me diga o que falar. Eu preciso que o Senhor me oriente. Tem que gastar tempo com Ele. Eu levo em média 4 horas para preparar uma pregação. Mais um tempo de oração e busca. Pedindo a Deus discernimento, sabedoria. Que quando eu olhar para alguém, eu saiba exatamente o que esse alguém está pensando. Eu saiba exatamente a próxima palavra que vou falar. Porque senão, vocês não suportarão me ouvir. E a oração vai cimentar e dar liga no seu sermão. É a unção que vem. Vai dar liga. Por isso que as pessoas assim, eu estou trabalhando, eu preparei aí de qualquer jeito. Quando você prepara de qualquer jeito, o povo recebe de qualquer jeito. E o povo sai falando de você. O povo não gosta de te ouvir. E quando você prepara com afinco e fica na presença de Deus e vai buscar a Deus, vai no monte, vai na casa, vai no seu quarto, vai fechar a porta e você dá esse tempo a Deus, o povo gosta. Porque ali tem o cimento que dá a liga. Tem o material que dá a liga, que traz o céu na terra. O sermão que discorre sobre o texto, onde o texto revela, orienta, cura, ensina, abre a visão, anima, perdoa, salva e transforma no final. Esse é o sermão textual. E você usa tudo no mesmo texto para alcançar o objetivo final, que é a salvação das almas. A pessoa sai do culto impressionada com a palavra e renovada com o que ouviu, mesmo tendo acompanhado só um texto da Bíblia. Entendem isso? Esse é o sermão textual. Vamos para o sermão expositivo. Críticos e estudiosos acreditam que esse tipo de sermão tem uma eficácia maior na sua explanação. Por quê? Porque o sermão expositivo contém 6 princípios elementares nele. Quiser anotar, pode anotar. Primeiro, o texto bíblico de onde partimos para a elaboração do sermão. Parte já da Bíblia, não parte de um tema, de uma sugestão. Parte da Bíblia, referência, Bíblia. Segundo, é chamado ICT, que é ideia central do texto. Esse sermão, ele aponta a ideia central do texto. Vira e mexe durante o sermão, ele é falado, a ideia central do texto é repetido várias vezes e a pessoa grava. Terceiro, tese. Em cima do que está se fazendo a ideia central, levanta-se uma tese. Levanta-se uma verdade dentro de você. Quarto, os tópicos da reflexão.
Esse sermão ele é dividido em tópicos e ele vai discorrendo e aprofundando. Ele não é mais esse sermão textual, que ele tem tópicos também na sua essência, mas não é tão profundo. Esse sermão expositivo, ele aprofunda os tópicos durante a reflexão. Quinto, tem um propósito básico, que é chamado pelos estudiosos de PB. Propósito básico. O que é propósito básico? Te dá a dimensão básica do entendimento das Escrituras. E sexto, ele tem o propósito específico, que é chamado PE. O que é propósito específico? Ele atinge uma área em específico na sua vida. Ele enfatiza uma área específica. Você conhece o básico, mas você recebe algo específico. Por isso que o sermão expositivo, ele trabalha com tese, que é o desenvolvimento da reflexão a partir de uma ideia central do texto. Ele trabalha com uma tese, onde formulamos uma frase e onde o verbo estará no passado. Esse sermão expositivo, ele começa com a frase no passado e ele traz a frase até o presente. Como assim? Vou dar um exemplo. Jesus chorou. Lemos esse texto para o sermão, ok? Jesus chorou. A pergunta do sermão expositivo para o texto é a seguinte: o que ele disse? O que ele quis dizer no texto e no contexto? Você entrou no sermão, você já está explanando. Segundo, para quem ele disse? Para a comunidade do seu tempo. Como era essa comunidade? Você ampliou os horizontes do entendimento do povo. Olha como é completo esse sermão. Terceiro lugar, por que ele disse isso? No contexto legal. Por que ele chorou? Está no passado, o verbo. Quando ele disse, o tempo coloquial, que hora exatamente ele chorou? Por que ele chorou essa hora e não antes, quando ouviu já que ele estava morto? E quando estava morto, continuou ensinando. Por que ele só chorou na hora que chegou ali, diante do túmulo de Lázaro? E quando o autor bíblico escreveu para a comunidade do seu tempo? Quando ele escreveu isso? Então, quando você entende isso, você entende que as teses aqui são exatamente da ideia central do texto, quando nós encontramos a frase no presente, numa aplicação atualizada, entendendo que a palavra de Deus, que falou no passado, é a mesma que fala hoje no presente e a mesma que vai continuar falando no futuro. Por isso que a tese é importante. Quando você levanta essa situação, você extraiu da ideia central, houve a força dessa palavra e ela foi capaz de argumentar com você que o texto de ontem, mesmo estando no passado, de hoje, Jesus também quer curar, quer ressuscitar o Lázaro hoje e vai ressuscitar também amanhã. Por isso que é um sermão poderoso. Ele é extremamente profundo. Quando a gente entra ali na parte dos tópicos, né, porque como ele é poderoso para operar no presente, no passado, no presente e no futuro, os tópicos servem para quê nesse sermão expositivo? Servem para organizar o entendimento de quem ouve. As pessoas vêm para a igreja todos embaralhados na mente. Lembra que eu disse que o objetivo da pregação é alcançar mente e coração. E a parte irregular, a parte que está desorganizada dentro do ouvinte, é a mente. O coração está pesaroso, porque a mente está desequilibrada. E quando você abre tópicos e esmiuça, foi boa essa, esmiuça o sermão, você consegue organizar o entendimento de quem ouve. E eles darão sentido vivo para o texto e contexto
solidificando-os na verdade. Então precisa de tópicos para você abrir e tirar as dúvidas, e tirar as descrenças, e tirar a falta de fé, e tirar a fraqueza, e tirar a falta de coragem, e tirar o medo. Você precisa abrir tópicos. Esse sermão te dá essa condição. Qual é o propósito básico quando vem ali depois do propósito básico? É que, qual tipo de sermão que eu vou desenvolver? Tipo, propósito-alvo. Qual o público-alvo que eu vou alcançar? Eu vou alcançar missões? Eu tenho que dar o propósito básico da pregação, do meu sermão expositivo. Eu vou falar de uma palavra motivacional? Eu tenho que ter o propósito básico e todo mundo tem que saber qual é o propósito básico. Porque o propósito básico, ele abre o horizonte do meu entendimento. Ele prepara o meu entendimento para o propósito especial. Então, eu vou falar de cura emocional, de cura física, de liderança, de treinamento. Por exemplo, eu estou treinando líderes hoje. Eu não poderia dizer aqui, venha para um culto de vitória. Não é o propósito básico. Eu tenho que anunciar liderança. Você tem que entender que durante a minha fala aqui é um treinamento e uma capacitação para ministração da palavra na sua vida. Então esse é o propósito básico. Eu defino como forma básica e como o sermão está sendo desenvolvido. E qual é o propósito específico? O que eu quero como resultado. Como assim? Eu não quero ensino, eu não quero informação, eu quero o resultado de levar pessoas a refletirem e a pensarem e a receberem, após esse sermão, o que isso vai produzir na vida delas no futuro. Eu não quero que o povo aprenda só, eu não quero que o povo fique só feliz, eu quero que produza mudanças. Então, esse é o propósito específico, onde você vai chegar com o seu sermão. Quando você terminar o seu sermão, você chegou onde? Precisa saber. Então, o expositivo tem um resultado. Ele inicia no passado, ele atualiza no presente e ele te prepara para o futuro. É o sermão chamado completo. Perfeito. Teve uma situação na Inglaterra que um pregador foi naquela pequena cidade da Inglaterra e passou por lá e pregou o Evangelho. 100 anos depois, um viajante, um comerciante, foi naquela mesma cidade e saiu procurando bar, os pubs, e queria cerveja. E não havia cerveja em nenhum lugar. E ele falou, mas tem alguma coisa errada nessa cidade, porque aqui não se vende cerveja. Eu preciso tomar uma. Então, um senhor de idade virou para ele e disse, o senhor pode me dizer por que em nenhum lugar eu encontro cerveja aqui? E ele disse, com todo prazer, há 100 anos atrás, passou por aqui um homem chamado John Wesley. Esse sermão, essa palavra que ele trouxe, causou mudança no caráter daquele povo, daquela cidade, no entendimento daquela cidade, no comportamento daquela cidade, nas atitudes daquela cidade, no ministério espiritual daquela cidade. Houve uma transformação espiritual. Então você tem que saber onde o seu sermão vai chegar. Você tem que ter em mente antes de prepará-lo, ou enquanto prepara. Deu para entender? Vamos para a pregação de impacto, o outro sermão. A pregação de impacto é uma pregação emergente, impactante, sem regras ou restrições, porque trabalha na necessidade do dia a dia. Esse é o sermão de impacto, onde você chega e arrebenta, e produz na hora. É impacto, o cara ressuscita na hora. O que ele parte de um tema, mas não é temática. Ele parte de um tema sugerido, ou sugestido, ou atualizado, e trabalha com entendimento e percepção
porque chama atenção. Ele começa a chamar atenção já pelo tema. E as pessoas começam a olhar a sugestão do tema e ele é seguido de perguntas do porquê não está acontecendo, então isso atrai a atenção das pessoas. E quando atrai a atenção para o sermão, o assunto passa a interessar, a pessoa presta atenção, ela abre para receber a mensagem e isso gera conexão imediata. Ele já fica curioso e ele fala, olha, interessante o que ele começou a falar, eu vou querer saber até onde vai isso aí. Estou gostando, nossa, muito bom isso aqui, eu preciso saber disso. Gera conexão, a pessoa se abre. Por que impacto? Porque ela se abre para te ouvir. A maior dificuldade do público que vem para a igreja é ter confiança em quem está pregando, entender que a palavra está sendo profunda, e entender, receber um desenvolvimento durante o sermão, porque ele pode não estar gostando. Às vezes veio muito cansado, está dormindo sentado, não está aguentando ficar aqui, então o sermão perde o interesse, mas quando você abre a atenção dele para te ouvir, ele desperta, gera conexão. O segundo ponto é que se lê imediatamente a palavra. Quando você ocupa a atenção, você endossa ela com a palavra. Você não fica por conta, você joga a responsabilidade para o Espírito Santo convencer. Por que causa impacto? Porque é o Espírito Santo que está entrando aí. Você usa a palavra de Deus, e quem ouve o assunto que agora já é do seu interesse, só que atrelado à vontade de Deus, isso leva-o a aceitar a palavra sem questionar. E durante a leitura desse sermão, as pessoas repetem por diversas vezes a palavra, ou a frase, ou o texto, para enfatizar a fé, para ficar gravado na mente das pessoas. Em terceiro lugar, esse sermão tem um assunto central, que ele é imbatível, que ele é gravado. Então, o sermão te leva a discorrer sobre o argumento usando a Bíblia, usando a psicologia, o entendimento que você tem pessoal de outro, a capacidade que você tem de receber as respostas, exemplos, histórias, parábolas, porque quando você conta histórias como Jesus contava, o povo entendia, o entendimento ficava claro. Quando Jesus só falava as pérolas do reino, o povo se perdia. Tanto é que Jesus, pregando, falou da parábola do semeador. E o povo saiu sem entender direito. Então os discípulos chegaram para ele e falaram: mestre, explica-nos a parábola. O que o senhor quis dizer? Então ele esmiuça a parábola, ele conta a história. Um homem saiu a semear. Uma parte da semente caiu aqui, outra ali, outra lá, isso. Então, às vezes, você conta um testemunho no lugar certo da pregação, na hora certa você endossou a mensagem. Você trouxe entendimento claro para o coração de alguém que associou-se com você. Ele achou exatamente a vida dele. Falou: está falando comigo. É exatamente o que eu estou passando. Gostei, agora eu entendi. Ficou claro no entendimento. Então, quando nós conseguimos sair do abstrato e se conectar com a vida do outro, que se identificou com a sua mensagem e viu sentido na sua pregação, esse método ou técnica mantém a atenção do ouvinte em você até o final. Isso é super importante. Não adianta você querer coroar o sermão, finalizar e as pessoas não estão, mas estão dispersas. Você tem que finalizar a obra. É começo, meio. Isso só causa impacto fundamentado na oração. Voltamos para a preparação, tempo com Deus, intimidade, comunhão. Ali é que vem a graça, ali é que desce o óleo da unção. Todo o sermão, para ser impactante, ele deve estar cheio do Espírito Santo, senão a pessoa surta.
Senão ele acha que perdeu tempo vir para a igreja. Tem que estar cheio do Espírito Santo para que aconteça o efeito impacto. Conseguem perceber isso? Resumindo isso em poucas palavras. Quando você vem pregar, a primeira ferramenta, a primeira pessoa, o primeiro socorro, a primeira preparação é com o céu. Você tem que entrar aqui, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e que adquire conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento. Você tem que saber do que você vai falar. Segundo lugar, você tem que saber qual o público-alvo que vai te ouvir. É jovens? Tem uma linguagem própria. É um ensino de liderança? Você tem que se preparar para falar para líderes. A linguagem é outra. É o que? É finanças? Você vai ter que dominar a área financeira para passar. Então, você tem a preparação para o seu público-alvo. Isso você adquire com conhecimento. Adquire a sabedoria e adquire a inteligência. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, nunca abra mão dela. E ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Quando você tem sabedoria, a pessoa que tem sabedoria, ela não para nunca. Ela não fica estagnada nunca, porque a água parada, ela sabe que apodrece. Ela está sempre em movimento e se renovando. Como é que se renova a água? Quanto mais você ensina, mais você recebe. Mais você se enche. Quanto mais você guarda a palavra de Deus, os segredos de Deus dentro de você, achando que você é o detentor desse conhecimento e você não quer compartilhar, menos você recebe do alto. E quanto mais visão de Deus você repassa para as pessoas, mais do céu vem sobre você. E você não é mais comum, você passa a ser extraordinário. Com tudo que tem de sabedoria, você adquire conhecimento. Você não para nunca, você continua lendo bons livros, você continua lendo a Bíblia, você continua fazendo cursos, você continua se desenvolvendo, porque você adquiriu conhecimento. Quem te deu isso? A sabedoria de Deus. Então você não vive a vida por baixo, você vive a vida por cima, como cabeça e não mais como cauda. Mas a sabedoria que te dá isso. E ela diz, exalta, e ela te exaltará. E abraçando tu a sabedoria, ela te honrará. E dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ou seja, você vai ser diferenciado. Muitos pastores vão pregar a mensagem, mas quando você pregar é diferenciado. Muitos líderes vão ministrar a mensagem, mas quando você ministrar é diferenciado. Porque você entendeu os segredos. Isso só é possível quando eu exalto a sabedoria de Deus na nossa vida e eu não paro de absorver, agregar conhecimento. Eu desenvolvo isso. A visão é ampliada, os ouvidos ficam sensíveis. Por isso que eu disse a vocês, eu já ouvi todo mundo aqui pregar. Vocês não conseguiram ainda desenvolver os detalhes do reino, o ouvir do Espírito, o soprar do vento no ouvido. Precisa ter essa percepção espiritual. Ou ficamos atrelados à mesmice de sempre, achando que Deus sempre é essa igreja, ou nós estamos abertos ao novo. Apesar de muitos de vocês trazerem boas mensagens, elas não estão atingindo, porque falta conteúdo, falta o preenchimento, falta a visão clara, falta ainda entrar no mais profundo, está raso. Tem que ser tipo desafiador. Quando eu me converti,
Eu peguei uma mensagem do meu pastor e ouvi ela 27 vezes. Era fita cassete ainda. Eu chegava em casa, botava ela para ouvir. Ia jantar, botava para ouvir. Antes de dormir, botava para ouvir. Quando eu tinha tempo, antes do treino, botava para ouvir. Eu ouvi 27 vezes. Eu sabia pregar aquela mensagem de cor e salteado e até falar como ele. Eu decorei a mensagem inteira. Quando eu fui pregar, na formatura da escola do meu irmão, me convidaram para pregar. Falei, já tem a palavra, deixa comigo. Nunca tinha pregado numa igreja, mas eu fiquei diante de quase, não sei quantos alunos, quase 300, 400 alunos, e eu preguei aquela mensagem, sem parar. Pá, 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 pá. Quando eu fiz o apelo, todo mundo aceitou Jesus. Eu imitei o meu pastor, imitei. Pergunto, conseguiu imitar ele de novo? Não. Mas aquele dia eu imitei. Só que foi criando um ser único, que sou eu. Que eu não preciso imitar ninguém, nem falar como ninguém, mas eu tenho estilo próprio, porque eu tive base. Eu tive uma boa preparação para mim mesmo. Eu não gostava de ler. Nenhum jogador de futebol gosta de ler. Por isso que ele vai para o futebol. Eu comecei a comprar livros e contra a minha vontade de leitura, eu comecei a ler. Hoje eu não consigo mais ficar sem ler. Eu vou embora. Então eu fui treinando, eu fui me posicionando e me disciplinando aquilo que é necessário para alcançar as vidas. Foi Paulo quem falou, olha, eu fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma eu possa alcançar alguém a Cristo. Então eu já fui assim, piloto de avião, sem nunca ter pilotado um avião. Eu conversei sobre a fuselagem do avião, a dinâmica do avião, eu fui entender por que o avião tem que voar sempre naquela rota, eu tive que entender o que era a biruta, e eu nunca gostei disso, só para salvar uma pessoa que era piloto de avião e não acreditava em Deus e estava morrendo. E eu estudei isso. Então fui falar com ele com base, ele aceitou Jesus. E não morreu e saiu do hospital. Paulo diz assim, eu fiz de fraco para os fracos, forte para os fortes, judeu para os judeus, eu fiz de conta que eu era judeu para o judeu, gentil para o gentil, grego para o grego, para que de todas as formas Jesus fosse glorificado e Cristo fosse conhecido e eu pudesse salvar essas vidas. Então, o bom pregador é aquele que entra em todas as áreas, ele amplia conhecimento, ele amplia visão, tudo pelo reino que ele ama, que ele serve e que ele pertence. Amém? Quando você tem visão, nada está bom, porque você pode melhorar sempre. Foi bom? O culto de hoje foi bom. Eu nunca falo obrigado. Domingo o pessoal saiu daqui falando assim, nossa, que palavra, o culto foi muito bom, e olha, que bênção. Falei, amém, o Espírito Santo é maravilhoso. Não, pastor, mas quando você quer, você prega. Não, nunca falo obrigado, porque eu sei que pode ser melhorado. Foi limitado, foi para esse tempo, mas se eu buscar mais, vai ser melhor. Nós precisamos aprender isso. Você precisa ver a sua casa, a sua igreja, o reino, precisa ter noção das coisas. Não pode só o pastor ficar mandando fazer. Por exemplo, a visão ali, olha, estamos com pessoas que estão quebrando galho. Se tivessem visão, o pessoal da mídia, ou quem comanda eles, se tivesse visão, já estaria preparado. Falta-nos visão de reino. Somos preguiçosos para Deus.
Deus precisa de gente que seja como Neemias. Sabe o que é Neemias? Está tudo em ruínas, mas eu vou lá reconstruir. Neemias significa descanso de Deus. Deus precisa de homens onde Ele possa confiar e descansar nesses homens. Por isso que a gente fica com medo quando um Billy Graham vai embora da terra. Quando um profeta desse vai embora. A gente fica com medo. Quem sobrou agora? Porque são homens valorosos que conseguem ouvir a Deus, que conseguem fazer o reino acontecer. Enquanto a maioria de nós está só quebrando galho. Está ali, funciona. Eles estão fazendo, e glória a Deus por eles, mas não é o lugar deles. O lugar deles é aqui. Ali é outra ferramenta para trabalhar, e eu tenho que ter essa visão. Deus, o Senhor me chamou para pregar, então eu vou pregar. Eu vou acabar com isso aqui. Eu vou acabar com a festa do diabo na vida deles. Eu vou levá-los a uma dimensão acima. Eu vou levar uma palavra sem medo, com ousadia. Não terei medo, não me recusarei, não recuarei a orar pelos enfermos. Eu vou falar a tua palavra e tu te responsabilizas por ela. Entendem? Deus busca gente em quem Ele possa confiar. Mas aqui na igreja eu ainda não tenho quem consegue ver a obra de Deus, a necessidade dela. Eu tenho quem obedece bem. E obedecer bem nem sempre é fazer bem. Porque às vezes é obedecer bem fora de tempo. Já não dá mais para obedecer, mesmo sendo obediente. Nós precisamos que essa palavra se torne viva. Hoje, a Sara falou, papai, deixa para outro dia, você está com dor assim. Eu falei, não, eu tenho que fazer hoje. Por que tem que fazer hoje? A Vânia falou, não, fique em casa, descanse. O meu descanso é fazer a vontade do meu Pai. Para eu dormir, eu tenho a noite. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que preparar vocês, para que vocês cheguem um dia a ser melhores do que eu. Tenham um alcance maior do que eu. Porque vocês vão me honrar quando vocês forem maiores do que eu. E eu tenho certeza que vocês podem fazer isso. Se ouvir os profetas, prosperareis. Sereis prósperos. Vocês vão longe. E não tenham medo. Eu gosto muito de seguir sermão onde eu passo com Deus. Não quer dizer que tudo aquilo que eu escrevo eu falo. Porque no meio do sermão eu já abandonei ele muitas vezes. Mas eu uso ele como direção. Caso não venha outra revelação, eu uso como direção. Tem gente que não usa, não escreve nada, e simplesmente vem aqui e faz do sermão da revelação. É válido? É, mas ele não sabe como ele vai começar e nem como ele vai terminar. Ele pode se perder no meio do caminho. Então eu digo a vocês, tenha uma base. Deixe a base pronta. Ela foi formada em Deus, deixe pronta. Se precisar dela, termine com ela. Se não precisar dela, termine com a revelação. Amém? Para que a gente possa saber exatamente como pregar e o que pregar e quem alcançar. Deus abençoe sua vida. Estamos no começo, mas conseguiu gravar? Conseguiu gravar? Vocês vão ouvir de novo, 27 vezes. Vocês vão aprender. Mas nós vamos ficar afiados para a glória do Senhor. E quando vocês subirem aqui, vocês vão falar assim, olha, hoje eu supero o meu pastor. Deus, hoje eu quero trazer uma mensagem que essa igreja nunca ouviu. E eu preciso da inspiração do alto. Preciso do Espírito Santo. Gaste tempo com ele e você vai ver como é que você vai superar e vai ser aceito na totalidade. Amém? Deixa eu orar com você. Pai querido e santo,